E no vídeo de hoje vocês vão ver como esses efeitos especiais surgiram e como eles evoluíram, e a revolução que causaram no cinema. Então se prepara aí, deixa o like, a inscrição e vem com a gente! Vamos primeiro separar o que é efeito visual e o que é efeito especial. O efeito especial ele é aquele que é feito no set de filmagem, ou seja, é aquele efeito prático onde você precisa da atuação de um dublê para fazer alguma cena perigosa. O efeito visual é aquele colocado na pós-produção, ou seja, é aqueles que eles vão na ilha de edição e começam a colocar cenários que não estavam lá, colocar personagens animados. Então basicamente, a grosso modo, né, o efeito especial é o feito no set e o efeito visual é o feito na sala de edição. Bem, o primeiro registro de efeito visual, né, de efeito especial na história do cinema, data de 1893, onde temos a Rainha da Escócia sendo decapitada, onde num rápido corte de imagem a atriz é substituída por um boneco que tem sua cabeça decapitada. Então esse efeito é o primeiro registro oficial de efeito especial em estúdio. Teve um outro em 92, que foi ocorrido acidentalmente, onde ele estava gravando na câmera dele, deu um problema, paralisou, foram passando algumas imagens, passou uma imagem de uma pessoa e de um carro. Aí depois, quando ele foi ver o jeito que ficou como se a pessoa tivesse se transformado em um carro. Aí ele gostou do efeito e começou a aplicar em suas produções. Umas décadas mais para frente, mais precisamente em 1933, com o filme King Kong, nós tivemos uma pequena revolução nos efeitos especiais, que foi para animar o grande gorilão. Para fazer isso, eles combinaram várias técnicas. Eles combinaram stop motion, na cena que o Kong ele tinha que aparecer de corpo inteiro, e combinaram efeitos práticos, onde eles fizeram a cabeça e os braços do Kong para poder simular quando ele pegava alguém. Para lembrar que não foi o Kong que criou essa história de stop motion. Stop motion ele começou no final do século XIX, mas ele foi o Kong que popularizou a técnica de stop motion. E não só isso, eles começaram a trabalhar também com maquetes em miniatura, ou seja, eles pegavam, como era inviável, né, fazer locação de prédios inteiros para gravar, faziam os cenários detalhadamente em miniatura e lá inseriam o Kong em stop motion, que era mais barato e viável na época. Mas uns 20 anos no futuro, em 1954, temos outro monstro que evolucionou no cinema. Sim, estou falando do Godzilla, ou como no começo, o Gojira. O filme Godzilla foi pensado para ser uma metáfora do que aconteceu com o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, né? Um monstro que destroça tudo e não é parado por nada. Foi assim que os japoneses eles contra representar os aliados quando bombardearam Hiroshima e Nagasaki. Só que aí notaram que era inviável usar as técnicas até então conhecidas como stop motion, que foi feito no caso do Kong. Por quê? Porque para gravar do jeito que eles queriam, eles demoraram mais de 7 anos fazendo as transições. O que, além de gastar muito tempo, ia gastar muito dinheiro. Então eles tiveram uma ideia de gênio que hoje em dia é um pouco óbvia, né? Eles aproveitaram a ideia de fazer os sinais em miniatura, só que ao invés de colocar um monstro stop motion, eles colocaram uma pessoa vestida de Godzilla. Hoje em dia é uma brincadeira de criança e o filme meio tosco, mas na época, né, era uma revolução. E como não podia deixar de ser isso, assim como o Kong renderam uma porrada de filmes, Godzilla também rendeu mais de 30 filmes com essa técnica revolucionária. E esse efeito especial do Godzilla foi a semente para todo o gênero Tokusatsu, que é basicamente, né, quem assiste Tokusatsu é Power Rangers ou Jaspion, viu que é basicamente todo episódio tem um monstro do dia, ele é derrotado, depois fica grandão, aí o herói da vez vai lutar com seu robô gigante. Então sem o Godzilla não teríamos essas lutas épicas que marcaram nossa infância. Tô falando aí quem assistia Power Rangers na TV Globinho. Ô, saudade! Um pequeno adendo pra vocês, todo filme, ele antes de começar a ser gravado, ele é pensado e desenhado, ou seja, os editores e os produtores, eles pensam como é que vai ser as cenas e, além de escrever as no roteiro, né, eles desenham. Isso ajuda bastante para tanto os atores quanto os diretores se situarem e saber como a cena tem que ficar na hora de gravar. Nos anos 60 e 70, tivemos um pequeno salto na tecnologia que possibilitou a produção de filmes como 2001, Um Odisseia no Espaço. Mesmo com todas as limitações, eles conseguiram simular como se os atores estivessem no espaço. E nos primeiros 2 episódios de Guerra nas Estrelas, né, no episódio 4 e no episódio 5, como não tinha uma tecnologia muito avançada de fundo, eles faziam o que? Eram desenhados, pintados os quadros à mão. Na hora de editar, né, eram colocados sobre os espaços em azul, o chroma. Aí, juntando tudo, na hora parecia que eram espaços reais. Isso aconteceu também no episódio 5,
Naquela cena, por exemplo, que o Luke ele tinha acabado de perder a mão quando lutava com o Darth Vader, ele estava pendurado. Ele me contou que você o matou. Não. Eu sou seu pai. Pois é, gente, aquele fundo foi uma pintura feita à mão, já que nem era muito viável, nem era muito realista os efeitos especiais na época, então eles tinham que recorrer algumas vezes, né, a efeitos práticos. Bem, nos anos 80, com um domínio mais completo do chroma key, foi possível fazer grandes produções como Tron, que ainda usava as técnicas da pintura que eu acabei de explicar, que foi usada na Guerra das Estrelas. Ela também usou mais o efeito fundo verde. Quem assistir o filme vai perceber que a única parte imóvel dos atores, que é mais ou menos real, é o rosto. Todo o corpo, como se fosse um desenho animado. Foi graças ao chroma key, onde os atores eles eram vestidos completamente de azul ou verde e deixavam apenas o rosto de fora para serem colocados na edição. Avançando o tempo, nos anos 90, tivemos com o aprimoramento do 3D a possibilidade de terminar filmes onde os atores eles estavam incapacitados. Como foi, por exemplo, o caso do Brandon Lee, que ele morreu durante as gravações numa situação semelhante ao que aconteceu com o Alec Baldwin. E como ele já estava com o filme mais ou menos adiantado, já estava com mais da metade do filme pronto, eles colocaram um ator parecido com o Brandon Lee para filmar as cenas de longe, com efeitos de iluminação e de computação gráfica. Você vai ver, né, o rosto está... Tem alguma cena que tá chovendo, por exemplo, tem trovões, ou ele tá num lugar com um pouco de iluminação. Empieza a aburrir-me. Mátenlo! Ainda nos anos 90 e 93, tivemos o lançamento de Jurassic Park. Prometia algo inédito até então, trazer dinossauros de volta à vida, que já foi explorado em alguns filmes lá no começo do cinema, muito tempo atrás, na década de 20 ou 30, se não. Dele a gente tem uma combinação de animatronics, que são aqueles robôs controlados de controle remoto, e temos a computação gráfica, que são os dinossauros completamente digitais. Algumas cenas, como quando os cientistas eles descem na ilha e veem os brachiosauros, foram feitos completamente de estúdio. Para ver o making off, os autores estavam tão espantados assim, olhando já que os dinossauros foram colocados depois. Foram feitos alguns grandes avanços, como por exemplo a fabricação de um tiranossauro em tamanho real e a cabeça de um brachiosauro, naquela cena da árvore. Em 99 temos outro salto com a produção de Matrix, com aqueles closes exagerados no caso da Trinity, ou aquela computação gráfica revolucionária quando o Neo está se desviando dos tiros. E já no século XXI, a trilogia Senhor dos Anéis, que foi espetacular. Tão espetacular que ganhou o Oscar de melhor efeitos especiais. E a tecnologia nem parou e nem vai parar. Como foi, por exemplo, o caso de Avatar, que além da maior bilheteria, concorreu a um Oscar de um dos melhores efeitos especiais. E mais recentemente, né, tivemos Mad Max. Que mesmo com usou um pouco de computação gráfica, mas usou também muito efeitos práticos, e o elogiado Vingadores Guerra Infinita, que também concorreu ao Oscar de melhor efeito especial. Vale lembrar que sim, também essa tecnologia não teria sido possível finalizar alguns filmes, como o caso do Paul Walker, que morreu e teve o filme finalizado pelos seus irmãos com a ajuda da computação gráfica, né? Esse é o seu carro. Meu carro? Agora é oficial. Estão todos livres. Larga-se lá. Tá rolando, irmão. Obrigado pelo convite. Já que a gente começou falando agora dos acidentes, eu queria salientar que mesmo com todo esse avanço tecnológico, continuam acontecendo acidentes. O presidente mais recente do Alec Baldwin, né, mas não foi o único. Tivemos durante as gravações de Volta ao Futuro 2, uma das dublês bateu de frente com o pilastra, naquela cena da perseguição de skates. Ela bateu de frente com um pilar, depois caiu fortemente no chão. Essa cena inclusive está no filme. Nesse caso, né, a atriz ela conseguiu sobreviver, mas nem sempre é assim. Tivemos já citado o caso do Brandon. Em Matrix, tivemos acidentes um pouco mais brandos, né, como foi o caso
da atriz que interpretava a Trinity, que durante as cenas finais ela torceu o tornozelo. Ou no caso do agente que estava tirando o Neo naquela cena do topo do prédio, ele machucou a cabeça e deu um jeito nas costas, pelo puxão que levou para simular o empurrão. Em 2003 tivemos a morte de um dublê nas gravações de Triplo X. Nesse caso aí, a posição da gravação foi mal calculada e ele acabou falecendo, batendo de frente com a ponte. Em 2004 tivemos o acidente com o Tobey Maguire naquela cena do salto. Ele machucou a coluna, inclusive impossibilitou a saga do Tobey Maguire continuar, por isso que ele só fez até o terceiro filme. Então isso tudo levanta algumas questões, tipo até onde é permitido ir para fazer um bom filme sem arriscar a vida dos atores ou dos dublês, se realmente necessário os defeitos práticos. Mais recentemente, por exemplo, tivemos no caso de Tom Cruise, que ele realmente, naquela cena, ele realmente estava em um avião decolando, ele segurou no avião decolando, inclusive nas gravações ele fala, eu realmente estou com medo. Então isso levanta né, a questão, será que os efeitos especiais práticos ainda são precisos? E até onde é permitido ir, até onde pode-se ir para ter um bom filme sem arriscar a vida dos atores e dos dublês? Fica essa pergunta. Bem, gente, foi esse vídeo de hoje. Deu um pouquinho de trabalho fazer o roteiro, porque é muita coisa para juntar, é muita referência, é muita fonte. Então, para começar esse trabalho, dá o like, dá a inscrição e deixa um comentário aqui dizendo que você gostou. Se você ficou até aqui, vai lá nos comentários e coloca #dublê. Quem fizer isso nos comentários vai ganhar um salve no próximo vídeo. Fechou, gente? As redes sociais vão estar aqui embaixo para vocês verem. E é isso, tchau!